ferramenta Solver. É uma excelente ferramenta que te ajuda a resolver problemas, a automatizar tarefas. É como se fosse quase uma inteligência artificial do próprio Excel, que já existe há muito, muito tempo e pouca gente utiliza, mas pode te ajudar muito no seu dia a dia. Então vamos ver na prática como utilizar essa ferramenta chamada Solver para nos ajudar na resolução de problemas com o Excel. Vamos ver 3 exemplos práticos diferentes. E assim a gente vai conseguir entender como o Solver consegue nos ajudar na prática. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma situação que pode acontecer no seu dia a dia. Eu tenho um produto que eu comprei por R$17,90, vou vender por R$25, então o lucro que eu vou ter é R$7,10. E aí, eu vou vender 25 quantidades desse produto. Se eu fizer essa venda com esses requisitos, eu vou conseguir obter um lucro total de R$177,50. Mas e se eu tivesse vendido 50? Ah, então aí eu vou obter um lucro de 355. Mas e se eu tivesse vendido 55? Aí eu vou obter R$390 de lucro. Enfim, eu queria ter um lucro de R$1.000. O quanto que eu tenho que vender para atingir R$1.000 aqui? Imagina só, toda hora tem que ficar mudando ali aquela célula. Nossa, vai dar trabalho pra caramba. Então, pera, você não precisa ter esse trabalho, porque o Excel consegue fazer isso para você. Vamos lá, aqui em cima, em Dados. E então lá na direita, você vai nas ferramentas de previsão. Porque aqui em previsão, você vai ter o que é chamado de teste de hipóteses. E dentro dessa ferramenta, você vai selecionar atingir meta. O atingir meta é como se fosse uma versão resumida do Solver, mas é interessante aprender a usar para depois a gente ver o Solver. Vamos fazer esse exemplo aqui primeiro. Ó. O que é definir célula, pessoal? Definir célula é a célula do seu objetivo. Qual é o meu objetivo? Vender, ter lucro de R$1.000. O lucro é R$1.000. Então qual é a célula que precisa estar com 1.000? Essa daqui, ó. Essa célula precisa estar com 1.000. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa célula que está aqui, deixa eu dar um delete aqui, ó, seleciono o delete e vou apertar aqui essa setinha para cima. Agora eu venho e pego a célula do lucro total e aperto setinha para baixo. Pronto. Qual que é o valor? Qual que é o meu objetivo? Ó, para valor. O valor é R$1.000, então eu vou colocar 1.000. Alterando a célula. Qual célula que eu tenho que alterar para conseguir atingir R$1.000 aqui? A célula que eu vou alterar é a quantidade. Poderia alterar o valor de compra, o valor de custo, de venda e assim vai? Poderia, mas aqui já está definido, então não precisa, eu vou alterar só a quantidade. Então deixa eu pegar aqui, ó, a célula, setinha para cima da quantidade, setinha para baixo. Vou apertar o OK. Olha que legal que vai acontecer. 3, 2, 1. Automaticamente você viu que o Excel calculou aqui para mim os números. E aí ele conseguiu chegar no resultado. Vou dar aqui um OK, que para que eu possa ter R$1.000 de lucro, ele precisa vender 141 unidades do meu produto. Mas aí eu poderia ter um cenário diferente, né? Eu poderia aqui agora, o valor unitário de compra é R$ 9,99 e eu quero vender por R$14,50 e a quantidade vendida para dar R$1.000, quanto que vai ser agora? Não sei. Então vamos lá de novo. Ó. Dados, atingir meta e aqui, pessoal, o meu objetivo vai ser setinha para cima, essa célula do lucro, setinha para baixo, para valor. R$1.000, poderia colocar outro número, 2.000, 5.000, qualquer número que você quiser, alterando a célula da quantidade, setinha para baixo e OK. Pronto, olha que legal. Então, se eu vender 222 unidades, eu bato R$1.000, que é meu objetivo. Mas essa situação está muito fácil. Pode ser que na vida real não tenha algo tão fácil assim, porque aqui a gente não está falando. E se o produto tiver um estoque? Ou seja, eu não tenho 200 unidades, eu tenho só 150. Então tem que definir um limite máximo da quantidade. Outra coisa, e uma margem para o produto? Porque eu não posso vender a qualquer valor. Tem que respeitar uma margem mínima, uma margem máxima. Então tem outras variáveis. Quantidade de estoque, quantidade de margem, lucro unitário. Tem um monte de coisa que dá para entrar como critério. O atingir meta não consegue me ajudar. Então vamos utilizar o Solver para nos ajudar. Aqui, pessoal, eu tenho um cenário com mais critérios, como eu falei anteriormente. Eu comprei um produto por R$15 e vou vender ele por R$20, por exemplo. O meu lucro vai ser qual? Eu vou calcular aqui a fórmula, tá bom? Igual, abre parênteses. Geralmente eu gosto de fazer assim, tá? Venda menos custo, fecho parênteses, dividido pela venda. E vou dar um Enter. Então aqui deu 25% de margem. E a quantidade que eu vou vender vai ser 30. Deu R$600 então de lucro total. Só que o problema é que eu quero um lucro total de R$1.000. Agora tem um problema de verdade. Por quê? Porque eu não posso sair aumentando a quantidade infinitamente.
porque eu só tenho 42 unidades no estoque. Então, eu não posso chegar aqui e falar, ah, vou vender logo de cara 100 unidades. Não dá para fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não tenho 100 unidades, eu só tenho 42. E outra coisa, eu não posso sair aumentando o valor da venda, então faz o seguinte, professor, vende as 42 unidades e coloca o valor da venda em 100 reais. Pronto, aí você vai ter um lucro bem grande. Mas tem um problema. O lucro unitário, a margem, tem que respeitar esse critério. Ó. O mínimo é 10% e o máximo é 40%. Não pode ficar muito alto, senão foge do padrão. Tem que ser de 10 até 40. Como que eu respeito esses limites, então, e chego no lucro de R$1.000, que é o que eu quero? Lembrando aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou mexer no lucro unitário da venda e também eu vou mexer na quantidade de venda. Porque eu posso, sim, mexer no valor da venda e na quantidade. Só que tem que respeitar essas restrições. Vamos lá utilizar o solver. Mas aí tem um outro problema. O solver não está aqui no Excel. A gente tem que habilitar o solver. Ele não vem por padrão. Então vamos lá. Eu vou clicar lá em cima em arquivo e aqui eu vou descer a tela e opções. Dentro dessa janela eu vou clicar em suplementos e aqui embaixo gerenciar eu vou clicar suplementos no Excel, tá bom? Vamos deixar essa opção e clicar em ir. Agora o Excel vai abrir essa janelinha nova e aqui está o solver. Mas tem que marcar essa caixinha para poder habilitar ele. Então dá um check na caixinha e clica no OK. Pronto. Agora já temos o solver no nosso Excel. E ele está em dados. Aqui na direita, lembra que usamos, ó, teste de hipótese, previsão? O solver está aqui do lado, ó, bem pertinho. Clica nele e ele vai abrir essa janela do solver. E é aqui que vamos configurar para o Excel conseguir nos ajudar nessa automatização aqui. Como que a gente vai resolver isso, pessoal? Primeira coisa, vamos começar do começo. É bem facinho, não se preocupa. É fácil de usar. Definir o objetivo. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é atingir R$1.000 de lucro. E aonde que vai estar esse lucro? Então é justamente isso que a gente vai definir aqui. O definir o objetivo é a célula final, é a célula do seu objetivo. Então eu vou clicar nessa setinha para cima. Se tiver alguma coisa aqui dentro, você pode selecionar e dar um delete, tá bom? Para deixar zerado. Clica na setinha para cima e clica aqui, ó, lucro total. Pronto, setinha para baixo. O que eu quero naquele lucro? Eu quero atingir o maior valor possível, o máximo 100 milhões de reais de lucro? Não quero o máximo possível. Então eu quero o mínimo de lucro, R$1. Não quero. Eu quero um valor que eu vou especificar. Eu não quero atingir o máximo possível, nem o mínimo possível. Não, eu mesmo vou especificar o valor. Então é o valor de, e aqui eu coloco, deleto que já está aqui dentro, delete, R$1.000. Pronto, 1.000. Mas o legal é que você pode colocar, eu quero que você, Excel, calcule o máximo valor, o mínimo, ou você especifica o que você quer. Agora o que a gente vai fazer? Para que essa célula atinja R$1.000, eu quero alterar quais variáveis, quais células que vão ser alteradas. Vou clicar então nessa setinha para cima e vou selecionar, pessoal, o valor da venda, porque a venda pode ser alterada, ponto e vírgula. Outra coisa que pode ser alterada é a quantidade. É isso, o resto não vai alterar, o resto já está pronto, é fórmula. Valor da compra, não. O que eu comprei está comprado, não tem como trocar aquele valor. Então é isso. Setinha para baixo e pronto. Já definimos que aquela célula que está aqui em cima tem que ser R$1.000 e para isso tem que alterar essas células aqui. Mas tem restrições. Quais restrições? Eu tenho que manter uma margem entre 10% e 40%. E um estoque tem que ser até 42 unidades. Então vamos definir aqui essas restrições. É só você clicar no adicionar e então selecionar qual é a referência da célula. Vamos começar pela margem, que está aqui, ó. A margem, pessoal, tem que ser menor ou igual do que 40, ou seja, até 40%. Eu coloco por cento. E agora clica no adicionar. Pronto, já adicionamos. Uma outra categoria, uma outra restrição tem que ser o quê? A própria margem agora tem que ser maior ou igual do que 10%. Então assim a gente adiciona e conseguimos definir o mínimo. O mínimo é 10 e o máximo é 40 para a mesma célula. Por quê? Porque tem um mínimo e tem um máximo para essa mesma célula. Não pode nem passar do máximo e nem ficar abaixo do mínimo. Não posso vender algo com 5%, porque o 10 é o mínimo que eu posso. E também não posso vender ultrapassando esse 40%. Então já colocamos aqui essas restrições, mínimo e máximo. Como você viu aqui dentro dessa caixinha, desse operador lógico, tem várias coisas. Eu poderia falar que a célula é menor ou igual do que alguma coisa. Foi isso que a gente fez, do que 40%. Também poderíamos ter usado essa opção que utilizamos.
maior ou igual, ou seja, a partir de, maior ou igual a 10%, a partir de 10%. Também daria para ter usado o igual, ou seja, eu quero que seja exatamente a tal coisa, igual a. Você vai definir que tem que ser igual a alguma coisa. E aí tem outras 3 opções, int, bin e diff. Int, pessoal, significa inteiro, números inteiros. Menos 10, menos 5, 0, 1, 2, 3, tudo que é número que não tem vírgula. Também temos aqui bin, que é de binário, ou seja, 0 ou 1. E também temos diferente. Quando você tem várias células e você quer que as células tenham resultados diferentes, você pode colocar diff, tá bom? Mas o que está faltando aqui a gente fazer é o seguinte, né? O que está faltando é definir a venda. Então vamos lá, referência da célula, setinha para cima. Eu quero que a venda, setinha para baixo, seja até menor ou igual 42, que é o estoque que eu tenho, né? Vou clicar adicionar e é isso, tá bom? Vou clicar agora aqui em cima no xizinho e pronto. Tudo que fizemos já está aqui, ó. O nosso objetivo, que é R$1.000, alterando as 2 células, e essas células têm restrições, ó, que já colocamos aqui, já está tudo certinho, ó, salvo. Depois que você fez essas configurações, você vai clicar aqui no resolver. E olha que legal, o solver já alterou automaticamente os valores de modo a atender o nosso critério. É isso aí, eu vou clicar no OK, porque ele conseguiu atender. Poderia ter vezes que o cenário que você especificou não seja possível de ser atingido. Vou te mostrar, tá bom? Ok. Então, ó, para que eu consiga ter R$1.000 de lucro, veja que engraçado, ele zerou o estoque. Colocou lá na tampa, vende tudo o estoque. Mas ele manteve, ó, o valor de venda em R$23, dessa forma preservando a margem em 37%. Ótimo, gostei bastante. E se eu quisesse agora, o meu estoque é mais limitado ainda. Aqui o meu estoque máximo é de 15 unidades. Eu acho que não vai dar para chegar em R$1.000 de lucro agora, porque 15 é muito pouquinho. Então, mas vamos lá, vamos tentar. Ó. Aqui em dados, eu vou em solver e veja que ele salva para você o último parâmetro que você fez. Salva tudo certinho, porque assim fica mais fácil de você editar alguma coisa. Caso você queira salvar esse cenário, você pode inclusive, pessoal, clicar aqui embaixo, ó, em carregar /salvar, tá bom? Vamos fazer isso, porque aí você consegue dar um nome para esse critério, para essa organização que você fez. Assim, se você tiver planilhas diferentes, abas diferentes, você pode ir e voltar e usar o solver que você fez antes. Eu vou, pessoal, dar um nome, tá bom? Deixa... Ó, para salvar, selecione um intervalo vazio com o seguinte número de... Enfim, nem mostrou, né? Eu vou clicar nessa célula vazia aqui e vou clicar salvar, tá bom? Pronto. Olha só o que ele fez. Ele salvou todos os critérios e argumentos do solver que a gente usou. Agora, quando a gente quer carregar o solver que a gente fez, eu posso clicar aqui, ó, carregar salvar, e vou selecionar esses critérios que tem aqui e vou colocar carregar. Ó, vou substituir, tá bom? O atual e pronto, ó. Aí eu consegui salvar o que eu fiz e aqui consegui recuperar. Então assim você consegue salvar essas análises, parâmetros que você fez com o solver. Mas enfim, o que a gente vai mudar aqui agora? Eu quero mudar, pessoal, o meu estoque, né, que ele não é mais 42, agora é 15. Então eu vou mexer aqui só, ó, tá vendo? Eu quero que o meu estoque seja até 42? Não, agora eu quero que ele seja até 15. Então clico nessa célula, clico no alterar, e ao invés de 42, eu coloco 15 e clico no OK. Pronto, ó, ele troca. E agora vamos clicar em resolver. E deu erro. Aqui, ó, não conseguiu. Ó. O solver não encontrou uma solução viável. Não conseguiu encontrar. Ele colocou a margem no limite e o estoque no limite e mesmo assim não chegou nos R$1.000. Legal, né? Então aqui a gente conseguiu definir o limite do solver, né? Não deu para resolver, porque aqui não tem solução mesmo, se ele não conseguiu. Mas é isso aí. Vou clicar no OK e pronto. Agora, pessoal, o terceiro exemplo. E aqui temos vários produtos que precisamos definir. Então, não é só um, são vários. Como que o solver vai lidar com isso? O meu objetivo final é ter o maior lucro possível. O maior lucro possível. Como que eu resolvo essa situação? Vamos só ver o que a gente tem. Ó. Tem o item, tem o valor unitário de compra, tem o estoque atual. Aí tem o valor unitário de venda. Por quanto que eu vou vender? Exemplo, se eu comprei por 70, eu vou vender por 120, por exemplo. Enter. Quando eu vendo por 120, eu já vou ter um lucro de 50 e uma margem de 41%. Só que qual é a quantidade que eu vou vender? Eu vou vender 50? Não, não posso, ó, porque 48 é o máximo de estoque que eu tenho. Então só posso ir até 48. Então vou colocar aqui 48. Enter. Olha que legal. Aí eu vou ter ali um lucro de 5.760. E assim vai. Então vamos definir esses critérios para a gente conseguir saber qual é o lucro final máximo que eu consigo obter. Lembrando, aqui tem várias restrições, tá, pessoal? Deixa eu voltar e zerar de novo. Ó.
A gente vai mexer aonde? Na coluna D e na coluna G. Só posso mexer no valor de venda e no valor da quantidade. O resto não dá para eu mexer. Eu não posso mexer no estoque atual, porque o que eu tenho é o que eu tenho, não dá. Então as minhas variáveis são o quê? O valor de venda e a quantidade. É isso que eu vou mexer para ver o máximo de lucro que eu consigo obter. Mas tem um problema. Eu não quero ter também uma margem muito alta. Então vou definir que a margem máxima é 50%, tá bom? 50% de margem é o máximo que eu posso ter. Outra coisa, quantidade vendida, o máximo que eu posso obter vai ser esse estoque aqui que eu tenho. E assim vai, tá bom? Então vamos definir esses critérios, pessoal. Eu vou clicar lá em cima em dados e então solver. Você pode dar uma zerada aí no seu solver se já tiver alguma coisa, redefinir tudo, ok, ele zera. Qual que é o meu objetivo? Ó, setinha para cima. Meu objetivo vai ser que o lucro final que eu tenho aqui embaixo, que é a soma de todos os lucros, seja algum valor que eu especificar. Não, eu vou colocar assim um valor máximo. Vamos deixar o solver tentar pegar o maior valor possível que ele conseguir. Eu quero alterar as células, setinha para cima, quantidade vendida, ponto e vírgula, e também valor unitário. Pronto. Setinha para baixo. Então vou alterar essas duas células e vou ver o maior valor possível. Calma. Se eu apertar um OK, pode ser que dê um erro muito grande. Por quê? Porque vai ficar um valor muito grande. Então vamos lá definir algumas restrições. Eu vou adicionar, eu vou falar que a quantidade que eu vender, ó, quantidade vendida, tem que ser menor ou igual do que a minha restrição, que vai ser o estoque atual. Não pode ultrapassar, né? Setinha para baixo e adicionar. Uma outra restrição vai ser, pessoal, o lucro unitário, ele tem que ser menor ou igual do que 50%. E vamos adicionar. Eu acredito que com essas configurações a gente já consiga obter algo bem interessante. E, bom, daria para colocar mais restrições. Exemplo, o valor de venda tem que ser um valor positivo. Por quê? Porque não tem como ser valor negativo. Senão a margem vai cair muito, né? Então, enfim, dá para a gente colocar um monte de restrição aqui. O valor de venda ele tem que ser um valor maior ou igual a zero. Não tem como eu vender por zero. Ou ainda, tem que ser maior ou igual do que o valor de compra. Não pode ser nem abaixo do valor de compra, senão eu vou tendo prejuízo nesse item. E vou adicionar também. Eu quero definir que a minha margem mínima, olha só, o lucro unitário mínimo, ele tem que ser maior ou igual do que 10%. Adicionar. Vamos clicar no setinho ali, no xizinho, e aqui estão os critérios que a gente adicionou. A margem tem que estar entre 50% e 10%. O estoque tem que obedecer o estoque mínimo, não pode ultrapassar, e o valor da venda ele tem que ser pelo menos igual ao valor da compra, né? Senão não tem condição. Será que o solver vai resolver? Vamos lá. Resolver. Opa, peraí. Olha que engraçado, pessoal. O solver encontrou um erro. Não conseguiu resolver. Mas por quê? Tudo que a gente fez está certo. O solver tem essa de ficar dando esses probleminhas no Excel. Mas eu vou te ensinar uma solução interessante que dá para você contornar esse problema. Dentro da minha experiência, o solver, ele não se dá muito bem quando a gente tem um monte de linha para tentar resolver o problema. Então, eu vou clicar nessa caixinha, assim, retornar a caixa de diálogo, e então, OK. Aqui tem até o método de solução. A gente poderia escolher outros métodos, poderia clicar na opção para tentar escolher mais parâmetros e mais critérios, tá bom? Deixa eu colocar aqui ó, no OK. O que eu vou fazer? Vou colocar até um outro método de resolução para vocês verem, resolver. O solver provavelmente não vai conseguir resolver mesmo. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem muita informação, muita linha, e às vezes o solver não consegue nem saber por onde começa. Então uma ideia, uma sugestão que eu faço e geralmente funciona? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Eu vou dar um pontapé inicial nessa planilha. Professor, mas você vai fazer o trabalho? Não, eu vou colocar um número aleatório e depois o solver me ajuda a finalizar isso que eu preciso. Então deixa eu colocar aqui, ó, valor unitário de venda igual, ele vai ser, vamos pegar o valor de compra e adicionar, por exemplo, vezes 1.2, Enter. E aí a gente arrasta para baixo, ó, 1, 2, pronto. Vamos selecionar tudo isso daqui e tirar a fórmula agora. Botão direito, copiar. Botão direito, colar valores. Pronto. A gente deixou só o resultado. Enfim, a gente colocou um valor de venda aleatório aqui, certo? Tá vendo que a margem ficou tudo igual, não tem problema. E o valor, quantidade vendida, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse estoque atual que eu tenho e vou dar um pontapé inicial ali já pro estoque. Ó. Vou até deixar todo mundo com 1, na verdade. Vamos lá. Vou colocar 2 aqui, ó. 2. Todo mundo tem 2 vendas. Professor, mas o mínimo tem que respeitar o estoque. Sim, mas o mínimo que eu tenho aqui é 3, ó. Então por isso que eu coloquei aqui um 2. É isso aí, eu já dei um pontapé inicial. Tá vendo que o lucro atual tá 3.000? Pode ser que a gente consiga ultrapassar muito esse lucro aqui. Então vamos ver como é que o solver vai solucionar esse problema. Solver. O legal é que já está salvo o que a gente fez.
Lembrando, eu defini o maior valor possível aqui para o solver. Deixa eu voltar o padrão de cálculo e colocar resolver. Opa, aí sim, ó. Agora parece que o solver conseguiu resolver. Você viu que o pontapé inicial às vezes é importante. Vou clicar aqui no OK. E OK, né? Posso fechar. E olha que legal, ele jogou na tampa mesmo, ó, os limites da margem, do lucro e a quantidade vendida também. Então ele usou o máximo de tudo, ó. E aí o lucro máximo foi 79 mil. Daria até para eu definir outra coisa, né? E se eu quisesse um lucro máximo de 50 mil? E aí, quais são os parâmetros, né? Enfim. Então eu espero que esse vídeo sobre solver possa ter te ajudado bastante. E que bom que deu erro o solver, porque assim eu consegui mostrar uma solução que eu uso para conseguir contornar o problema. Então a gente viu um exemplo prático que a gente usa o atingir meta, nem precisa ser o solver. Depois a gente usa o solver, porque a gente tem mais critérios. E quando tem um monte de critério, aí sim a gente usa o solver mais ainda. Obrigado, pessoal, e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.